Gálatas 6, 4, 5. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito muito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. O que está falando aqui? Cada um foca em seu trabalho. Às vezes eu vejo gente falando assim: não entendo porque que fulano tem sucesso em X coisas da vida, eu não entendo porque que cicrano tem sucesso em tal coisa da vida e eu não tenho. Sabe por que você não tem? Porque fulano não faz o que você faz, fica focando na vida dos outros. A grande maioria das pessoas que tem sucesso, elas aproveitam todo o tempo do mundo para desenvolver melhor o seu ser. A grande maioria das pessoas que têm sucesso, elas não perdem tempo olhando para os outros, elas aproveitam todo o tempo que tem para ser melhor a cada dia. Quer ser uma pessoa de sucesso em todos os âmbitos da sua vida? Não se compare, se inspire. É diferente. O meu propósito talvez não seja o mesmo propósito da minha mãe, de abrir uma igreja em tal lugar. Talvez o meu propósito seja pregar, ser uma pastora auxiliar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou me comparar a ela, vou querer ser o que ela é. Eu vou me inspirar nela. Vou chegar perto, ou de alguma amiga minha, ou de alguma pessoa que eu tenha oportunidade, falar assim: qual é o seu segredo para você ter disciplina, para que você nunca tivesse paralisado, para que você não tivesse desistido? Eu preciso entender um pouco. E aí, o que acontece? Eu me inspirei, pedi ajuda para que eu pudesse desenvolver o meu propósito específico. Entendeu? Comparação é diferente de inspiração. Quando você se inspira, você celebra a vitória do outro e você cola para entender o que está acontecendo. Meu marido hoje, graças a Deus, ele tem sucesso em todos os âmbitos da vida dele. Exatamente todos. Todos. Agora, vai ver em que ele colou? Vai ver quais são as 5 amizades mais íntimas dele? Pessoas também de sucesso. Agora ele se comparou, gastou o tempo dele tentando ser o que as pessoas são. Olha o dedinho. Ele perguntou, fez perguntas, e haja pergunta, e pergunta, e pergunta, para ter, ciência de como ele poderia desenvolver melhor o chamado dele, e não o chamado do outro. Bill já contou aqui diversas vezes. Nós temos um amigo que é dono de uma hamburgueria aqui, o Porão, e Bill falou que ele se inspirou, celebrou as vitórias, colou, fez perguntas para desenvolver o propósito dele. Ele não quis ser o Robert. Ele se inspirou no Robert para que ele desenvolvesse aquilo que Deus chamou para ele ser aqui. Rapaz, qual é o segredo disso? Qual é o segredo daquilo? Entendeu qual é a diferença de se inspirar e de se comparar? Quando a gente se compara, a gente tira o foco daquilo que Deus nos chamou para ser, para tentar ser o que o outro é. E aí é o maior fracasso da nossa vida. Então entenda que pessoas de sucesso, elas entendem bem o seu chamado e não focam naquilo que o outro é, focam na sua própria vida e naquilo que Deus a chamou. João Batista e Jesus, bora lá? João 3, do versículo 22 ao versículo 30. João 3, 22 ao 30. Olha o que os discípulos de João tentam fazer com João. Eu vou ler para acelerar aqui o tempo, tá, gente? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, isso aqui são os discípulos de João falando com João, tá? Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele, que é de Jesus, tá? Esse homem é Jesus. Aí João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou
o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que estava acontecendo aqui? O discípulo de João chama ele, porque João batizava também nas águas, e fala assim: mestre, aquele cara que tu batizou, que tu deu testemunho, está fazendo a mesma coisa que você e está levando todo mundo com ele. Fez João se comparar com Jesus. Olha o perigo. João dá um fora neles. Fala assim: vocês estão me entendendo errado. O meu ministério já completei. Foi pavimentar o caminho para que ele viesse. Eu não sou ele. Eu estou designando aquilo que me foi dado do céu. Eu estou designando o propósito pelo qual ele me deu. Está completo. Eu não quero ser ele. Eu não preciso ser ele. Eu só preciso ser o que Deus me chamou para ser. Vocês entendem? Vocês entenderam? O que é que João está falando? Eu já completei o que eu vim fazer. Convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, quando nós entendemos o nosso propósito, nós não ficamos paralisados olhando o avanço do outro. Nós celebramos o avanço do outro. Nós ajudamos o outro. Nós nunca nos comparamos. Nós nos inspiramos. Amém? Então, que a gente venha aprender com João. Porque você já pensou se João dá ouvido para essa galera? Já pensou se João começa a pensar: rapaz, nem que é mesmo, eu ajudei o cara, eu pavimentei o caminho para o cara agora está levando os meus seguidores tudo com ele? Que história é essa? Já pensou se João não tivesse uma identidade formada em Deus? Olha o perigo aí. Ele iria paralisar todo o seu propósito, iria destruir tudo aquilo que Deus já tinha feito através da vida dele. Eu quero ser humilde como João. Quando eu ver o meu irmão crescer, quando eu ver qualquer um crescer, eu celebrar e dizer assim: rapaz, se eu puder ajudar, eu até ajudo, porque eu entendo o meu propósito. Já ouvi alguém falar assim: ei, tu já percebeu? Igualzinho que os discípulos de João fizeram. Tu já percebeu que não sei quem só quer ser igual a fulano? Já percebeu que fulano está limitando? Gente, se saia disso. Em nome de Jesus, se saiam disso. Nós somos uma família. Nós somos um só corpo. E a gente precisa ajudar uns aos outros e nunca se comparar. E para que tudo isso venha acontecer, a gente precisa entender a nossa identidade. Quando a gente se compara com o nosso irmão, sabe o que está apontando? Que você não entendeu a sua identidade. E você não entendeu algo singular que está aí dentro de você, que só você tem. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, isso não vai afetar só quem nós somos, mas consequentemente o que fazemos. Porque quando você entende quem você é em Deus, Ele vai te revelar o seu propósito específico. E nada, absolutamente nada te para. Vamos gastar tempo entendendo nosso propósito. Mas enquanto a gente ficar paralisado, olhando o outro, invejando o outro, se comparando com o outro, Deus não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Então nós precisamos entender nossa identidade, porque é a nossa identidade que vai segurar o nosso propósito. Você pode até tentar começar o seu propósito sem estar com sua identidade firmada em Deus, mas uma hora ou outra você vai cair. Porque o que segura todo o nosso propósito é uma vida de profundidade em Deus. É uma vida de profundidade no conhecimento de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos como Ele. Mas nós nos parecemos como Ele, a gente fala como Ele, a gente age como Ele, a gente caminha como Ele. E aí o nosso propósito vai ser algo automático e nada vai nos parar. Então, não se compare, se inspire, sabe? E a gente precisa aprender também a se amar. Se ame. Outra coisa que a comparação aponta para a nossa vida é que está faltando amor próprio. Quando você começa a querer ser o outro, quando você começa a tentar ter o que o outro tem, não porque aquilo tem que ser, sabe, do seu esforço, está apontando para algo. Você não está tendo amor próprio. E sabe quando é que nós vamos aprender a desenvolver esse amor próprio? Nos encontrando com o próprio amor.
as pessoas aí de fora tentam achar esse amor, mas não é amor próprio. Eles não estão se relacionando com o próprio amor, eles estão se relacionando com o amor passageiro. Mas nós temos o próprio amor dentro de nós. E ao nos relacionarmos com esse próprio amor, nós vamos cada dia mais ter amor próprio por nós, nos apaixonar por quem nós somos nele, nos apaixonar por quem ele fez, que somos eu e você. Lá em 1 João 3,16 fala assim: nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo, Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, vocês já viram aquele ditado que fala assim: você não pode dar aquilo que você não tem? A gente tenta dar amor para as pessoas se a gente não se ama. É bíblico. Que a gente venha amar o próximo como a gente se ama. Como é que você vai dar amor se você não tem? E aqui onde eu li tem: nisto conhecemos o que é o amor. O amor é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E aí nós vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a gente se relaciona com o próprio amor, nós temos o amor próprio e consequentemente vamos transbordar de tal forma que vai impactar toda uma geração, que vai impactar quem está ao nosso redor, vai transbordar tanto que vai consequentemente, automaticamente, sabe, afetar quem está ao nosso redor. É impossível. Então a gente não pode tentar dar aquilo que a gente não tem. E a comparação aponta para isso. A comparação aponta para que a gente não se ama. Porque se você se amasse, você não gastaria tanto tempo tendo inveja do seu irmão, se comparando, tentando ser o que Deus não te chamou para ser. E nós precisamos ser apaixonados por nós, pela criação de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai deixar de ser você. Você vai ter que se aguentar até o fim. Então aprenda a se amar. Tu vai morrer você. Você acredita nisso? Você tem como dar férias de você? Eu tenho como dar férias do meu marido. Eu só mandei pro futebol. Vá, meu filho, jogar futebol. Vá, na paz do Senhor. Vá. Eu tenho como dar férias de todo mundo, menos de mim. Então, já que eu vou morrer comigo, eu tenho que aprender a me amar. Não tem outra alternativa. Você é o pior e o melhor você que existe no mundo. Não tem outro você. Então, aprende a se amar. A gente precisa aprender a desenvolver esse amor próprio. Sabe? Jesus, Ele te ama assim como Ele te fez assim. Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você anda, da forma como você fala. Ele te ama dessa forma aí, porque foi Ele que fez. E quando você não se ama, você está reclamando com o dono, com o pintor. Está dizendo que ele errou. E uma pessoa corajosa a dizer que Deus errou, viu? Pensa na coragem. Você não é um erro. Você não é um erro. Você pode ser um erro para todo mundo, menos para Ele. Ele acertou em ter feito você. Pense num acerto bonito, foi você? Eu não sei como você cresceu, o que você ouviu, o que falaram para você, mas eu sei aquilo que Deus fala acerca de você, que Ele te escolheu antes mesmo, de você ter o escolhido, que Ele morreu por você, que Ele te ama, que Ele vai até o fim por amor a você. Então, nós precisamos aprender a nos amar essa obra-prima que está aqui na minha frente, que é você.